Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar para vocês um pouquinho, bem rápido, de como foi que eu iniciei na do Terra. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Dermatofuncional é uma especialização que trata de estética. Eu sempre fui muito apaixonada pela neurologia e depois fiz a especialização dentro da dermato. E sempre trabalhei com óleos essenciais. Eu trabalho com óleos essenciais há anos. Eu ainda não conhecia a do Terra. Isso foi muito bacana porque me ajudou a fazer um bom comparativo, né? Qual é a diferença? Por que que eu adotei a do Terra como minha marca mesmo? Que eu acho que é que eu vou trabalhar para o resto da vida, porque são os resultados. Mas como é que foi tudo isso? Eu sempre trabalhei com os óleos essenciais e tenho uma grande amiga que me apresentou os óleos, que é a Fátima. E quando ela me apresentou os óleos, eu não estava numa fase muito boa para fazer grandes investimentos. E a primeira coisa que eu vi foi o disparate dos preços, o que muita gente fala comigo, mas é muito caro, é diferente os preços e tal. E isso aconteceu comigo, sim, acontece mesmo, isso aconteceu comigo. E aí eu fui protelando, olha, Fátima, não dá para comprar agora, mas me manda material para eu dar uma olhada. E aí eu fui dando uma olhada naquele material, achei bem interessante, mas a coisa foi passando. A minha vinda para cá com a minha família fez com que a gente tivesse assim, alguns problemas emocionais, problemas de saúde. E assim, quando eu já não aguentava mais de dar antibiótico para minha filha, quando eu já não aguentava mais, assim, já estava a ponto de voltar para o Brasil. E ainda não eram os planos, está voltando para o Brasil, mas quase que eu tive que voltar, porque ela teve muito problema de saúde. Minha filha tem hoje 4 anos. Mas quando eu já não aguentava mais tentar antibióticos diferentes, médicos diferentes, especializações diferentes, eu falei, opa, peraí, a Fátima falou que teve excelentes resultados e ela teve problema de saúde, ela melhorou. Peraí, Fátima, manda para mim o que você acha que eu tenho que comprar, manda o kit que você acha que eu tenho que comprar, me orienta com isso, porque eu vou começar a usar. E foi muito rápido, assim, foi brutal a diferença de resultado. Minha filha começou a tomar um Longuard, a gente começou a utilizar. Meu marido teve depressão, porque os planos de Deus são muito diferentes dos nossos, às vezes, né? E a gente, às vezes, não consegue entender isso de imediato, e aí você tem problemas emocionais acarretando aí. Isso aconteceu com a gente, acontece com todo mundo. E eu vou te falar que não dá para viver hoje sem os óleos essenciais da do Terra. E como eu já utilizava óleos essenciais antes, eu pude fazer bem o comparativo. E hoje, quando alguém vem falar para mim sobre valores, eu falo, olha, realmente prenda-se nos valores e não no preço. E sim nos valores. E hoje essa proposta que eu queria passar para vocês um pouco do treinamento. Né? O título é Como Intensificar o Uso dos Óleos Essenciais e Rejuvenescer Seu Organismo. Muita coisa está acontecendo com a gente sem que a gente perceba. E às vezes é até subclínico, às vezes não tem a sintomatologia e a gente já está passando por aquilo, mas a gente tem como melhorar muito a nossa qualidade de vida, mesmo antes que os sintomas comecem a aparecer. Então vamos lá. Se você está ouvindo, não está passando. Agora foi. Pronto. Deixa eu só passar mais um para ver. Pronto, foi. Então, olha, vamos fazer aqui um breve resumo do que a gente vai estar vendo hoje. O que são os óleos essenciais? Ai, Viviane, mas eu já sei o que são os óleos essenciais. Eu quero saber logo. Os que ainda não conhecem exatamente, então a gente tem que passar por todos os tópicos. Um pouquinho sobre telômeros, quem não sabe vai saber, mas está aí dentro de você, tem isso em todas as células. Reconheceremos os óleos essenciais e como eles podem aumentar os telômeros. O que é ciclo circadiano? São coisas muito importantes para a gente estar entendendo isso hoje. Aí, entendi o que é o ciclo circadiano, desregulou isso. Como é que eu faço? Os principais óleos essenciais que podem me ajudar nisso. Falaremos sobre o sistema canabinoide, que também está dentro da gente, um dos sistemas mais importantes para a gente estar
mantendo a nossa qualidade de vida. Ele é importantíssimo, a gente vai estar falando sobre ele também. E vamos finalizar falando do estresse oxidativo. Então, primeiro, o que são óleos essenciais? Óleos essenciais, para quem não sabe, são substâncias voláteis extremamente concentradas e que podem ser retiradas de vegetais aromáticos. Uma coisa que é muito importante, tem gente que fica assim, eu tenho medo de usar. Bom, em primeiro lugar, se ela estiver utilizando doTERRA, ela não vai ter essa preocupação, porque a doTERRA tem muitas certificações, tem todas as certificações que um óleo essencial deve passar, e ela vai estar utilizando ele de forma muito segura, especificamente por conta de todas essas especificações, de testes que esses óleos passam antes de chegar até as nossas mãos. Os óleos essenciais, porém, têm uma particularidade. Os óleos essenciais, eles são retirados de vegetais aromáticos. E os vegetais, eles são formados por carbonos, e nós, seres humanos, também. Então, há uma grande compatibilidade da utilização dele. O que vai mudar é como cada um pode ser utilizado. Nós sabemos que eles podem ser utilizados de forma aromática, tópica ou interna. Então, o que vai mudar de um óleo para o outro é a forma em que você vai estar tendo contato com ele. Mas você não vai precisar se preocupar, porque ele tem total compatibilidade com o seu organismo. Agora, a gente vai ter que dar uma lembradinha de algumas coisas: cromossomos, telômeros, DNA ou ADN. Então, como intensificar o uso dos óleos essenciais e rejuvenescer? Olha, eu não estou falando de rejuvenescimento de pele, eu estou falando de rejuvenescer o seu organismo. Por que organismo? Porque engloba tudo, dos pés à cabeça, engloba tudo, não só a pele. Então, é o rejuvenescimento num total. Então, vamos relembrar umas coisas? Gente, olha só. O que são cromossomos, né? Tem lá a nossa mamãe, o nosso papai, eles se uniram e tiveram os seus filhos. Então, eles deixaram a carga genética de um e a carga genética do outro para esse filho. Então, os cromossomos, eles são filamentos de cromatina. Cromatina é uma proteína espiralada, presente no núcleo de todas as células. Então, em todas as células, nós temos o cromossomo, que é a nossa carga genética, o nosso DNA. O cromossomo, ele está todo enroladinho. Então, vocês vão ver agora o que é o telômero. Telômero é o nome que vem do grego, que significa parte final. Exatamente o que são os telômeros. É como se fosse um cadastro de tênis ou sapatilha, para quem estiver vendo aqui de Portugal. E no final dele tem aquela parte mais durinha. Aquilo é como se fosse o telômero. É para evitar que toda essa cromatina, que toda essa proteína que está enroladinha lá com toda a nossa carga genética, saia se desintegrando. Então, isso é muito importante. As extremidades, os telômeros, então, são as extremidades dos cromossomos, como aquelas pontas de plástico dos cadastros de tênis. Eles são partes do DNA muito repetitivas e são codificantes. Sua função principal é proteger o material genético que o cromossomo transporta. Imagina a importância de um cromossomo. O telômero é quem vai realmente proteger toda essa carga genética que você tem aí dentro de todas as suas células. Olha, O Segredo Está nos Telômeros. Isso é um livro da Elizabeth Blackburn. Ela foi prêmio Nobel, ela junto com mais 2 cientistas, ganharam o prêmio Nobel de 2009. E eles mostraram o seguinte: os cromossomos são protegidos pelos telômeros e pela enzima telomerase. Na verdade, eles conseguiram esse prêmio porque eles descobriram a enzima telomerase. E para frente a gente vai ver por que isso é tão importante, por que isso tem a ver com os olhos. Os telômeros vão diminuindo a cada divisão. Deixa eu mudar aqui uma posição.
vão diminuindo a cada divisão celular. E é a enzima telomerase que controla essa atividade. Então, foi isso que eles descobriram. Eles descobriram que a existência dessa enzima é que ia falando se o telômero, que a gente já sabe que é aquela parte que protege o nosso DNA, o nosso cromossomo, se ela ia crescer ou se ela ia diminuir. Isso foi um grande achado para a fisiologia. Se a enzima diminui, a proteção dos cromossomos diminui também e começam a ficar mais sensíveis à degradação. Bom, quais doenças nos atingem quando os telômeros diminuem? O encurtamento dos telômeros se tornam muito curtos, a célula não consegue mais se dividir. Ou ela vai ter até as subdivisões, porém vai ter problema nessas subdivisões. Incapazes de se multiplicar, as populações celulares não se renovam. E aí está instalado o envelhecimento. Pode ser precoce, pode ser o cronológico, porque quanto mais as nossas células vão se multiplicando ao tempo, os telômeros vão diminuindo e a qualidade dessas células também vão diminuindo. E aí está instalado o envelhecimento. Isso inclui doenças cardiovasculares, cânceres e doenças infecciosas. Bom, o que faz o telômero diminuir? Na verdade, 100% são as suas escolhas, o seu estilo de vida. Obviamente que a gente começa a envelhecer desde o momento em que a gente nasce. A questão é como você vai envelhecer. Então, as suas escolhas vão falar para você qual é o tamanho do teu telômero. Então, quando você olha uma pessoa e fala, uau, nossa! Eu, por exemplo, tenho 85 anos, mas ninguém me dá 85 anos, né? Devem ser os meus telômeros. Bom, é isso. Quando você vê uma pessoa que ela tem uma determinada idade, mas tem muita vitalidade, ela tem um cabelo bacana, uma pele boa, os neurônios dela você vê que funciona bem, porque é uma pessoa que lembra das coisas, com certeza ela fez escolhas importantes. Cada um de nós que já usa os óleos essenciais, com certeza, já fazemos parte aí de um grupo muito seleto e que a gente tem que fazer com que esse grupo cada vez aumente mais, porque quanto mais a gente fizer isso, melhor vai ser para os telômeros dessas pessoas. Então, olha só, a alimentação e a suplementação fala muito sobre o tamanho desses telômeros. Atividade, olha, tudo isso é comprovado cientificamente. A Viviane inventou isso, pegou isso da onde, de qualquer lugar, olhou no YouTube. Não, imagina que para uma pessoa ganhar um prêmio Nobel teve que ter muita pesquisa antes. Então, a sua suplementação vai falar sobre o tamanho do teu telômero. O nível de atividade física e o nível de estresse também, e o seu ritmo. Bom, eu deixo aqui para vocês algumas questões para a gente pensar. O que cada um está fazendo sobre a sua alimentação, sobre a suplementação. A gente consegue ter um tempo para fazer atividade física ou não? Como é que está o teu nível de estresse pessoal e o teu ritmo? E a gente vai falar um pouco melhor sobre o ritmo também. Esse estudo científico foi fantástico. Descobriu-se que os óleos essenciais, olha, e sempre embaixo, se eu puder estar referenciando um artigo científico, ele está ali embaixo para vocês poderem lerem na íntegra, tá bom? Como eu fiz, então tem sempre ali o artigo embaixo. Descobriu-se que os óleos essenciais, devido à sua ação antioxidante, capacidade de diminuir o estresse oxidativo a nível celular e reparar o DNA, eles aumentam e protegem os telômeros. Então, tem óleos específicos que vão te ajudar muito. Independente das indicações que eles tenham, agora a gente tem que botar lá também, ó. Opa, eles também aumentam o telômero. E como é que eles devem fazer isso? Provavelmente trabalhando em cima da enzima que eles descobriram que facilita a manter o tamanho daquele telômero. Então, vamos lá. Na pesquisa, os óleos essenciais de manjericão e alecrim parecem ter efeitos protetores dos telômeros.
mediadores pela redução da proteína supressora dos telômeros TRF1. O que acontece? A enzima ela vai ser produzida, vai degradar aquele telômero ou não, dependendo da informação que foi gerada por essa proteína. Então, como eles atuam diretamente na proteína, que faz com que ela não dê a informação, degrada aquele telômero, você tem aí um telômero de mais resistência, mais qualidade. Outros óleos essenciais que também foram citados e que também comprovaram a mesma função é o frankincense, cravo, tomilho e o capim-limão. Outro estudo mostrou que quanto mais estresse crônico sofremos, mais curtos são os nossos telômeros. Esse daqui foi um estudo muito importante, muito bacana, porque eles pegaram um grupo de mães que tinham filhos com problemas neurológicos, mas eles não fizeram um estudo para avaliar os filhos, e sim as mães. Então, o que faz a gente pensar? Uma mãe que tem um filho autista, uma mãe que tem um filho com síndrome de Down, uma mãe que tem um marido doente, uma mãe que sofre muito com algum estresse patológico. E que essas patologias demoram muito tempo para se haver alguma melhora, né? Enfim, elas estão sempre ligadas a muito estresse. Você conversa com uma mãe que tem um filho com um problema e você fala assim, meu Deus, eu tenho até vergonha de reclamar da vida, que mulher forte, que situação difícil. Então, esse estudo foi para essas mães. Então, eles fizeram um estudo e avaliaram por 4 anos e meio. Assim que eles iniciaram o estudo, avaliaram o tamanho do telômero. E quando eles voltaram a fazer a mesma avaliação, 4 anos e meio depois, verificaram que todas essas mães tinham uma diminuição substancial dos telômeros. O que faz isso o que faz pensar? Mãe pensa em si primeiro ou geralmente pensa primeiro em quem? No filho. Olha, o que eu tenho de mãe que me pede indicação para filho com autismo, indicação que isso, indicação para filho que aquilo. Olha, ser mãe eu sou mãe há 4 anos, eu posso te falar que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, você imagina, principalmente essas mães, hoje, graças a Deus, eu tenho uma filha saudável. Mas eu sei o quanto eu sofri quando ela estava com problema. E o quanto isso de estresse deve ter gerado em cima de mim, do meu organismo, e que só vai mandando a conta depois. Então, quando a gente pegar uma mãe que tem um filho que te peça uma indicação para alguma coisa, lembra dela também, porque dificilmente ela vai lembrar dela, entendeu? E você sabe, porque quando a gente tem informação, a gente passa a ter responsabilidade. Então, você sabe do que pode estar acontecendo dentro dela, de cada uma das células dela, e que ela não está tendo tempo de pensar sobre isso, entendeu? E a gente, sim, faz jus ao conhecimento que a gente tem. Porque o conhecimento ele tem que ser propagado e ele tem que ser para um bem maior. Então, esse estudo foi muito bacana. Concluímos que, independente do que você queira tratar com os óleos essenciais, acrescente estes à sua rotina diária e potencialize todo o restante. Sim, porque se eu sei que as minhas células precisam dos meus cromossomos para estarem fazendo olha, o intestino tem que revitalizar toda hora, a pele, cabelo, o coração, tudo a renovação celular. Se eu preciso dessa renovação celular, e se ela acontecer de uma forma ruim, como é que você acha que o organismo vai ficar? Então, não importa qual é a indicação que você queira dar para aquela pessoa, a necessidade que ela tem, porque ela não sabe que o estresse que ela está vivendo naquele momento vai gerar para ela informações clínicas daqui a 3, 4 anos. Só que ela já tem que ir tratando disso hoje. Então, não importa a indicação que essas pessoas te deram, a necessidade delas. Introduza manjericão, alecrim, frankincense, cravo, tomilho, capim-limão, DDR Prime, eu não vivo mais sem. Então, dessa forma, não importa a necessidade principal. Com certeza, se você
introduzir um desses óleos vai sempre potencializar aquilo que ela precisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Manjericão, as principais propriedades dele. Independente das propriedades, eu quero que vocês sempre associem com a informação que é nova, com aquilo que está vindo agora. Opa, manjericão, cada vez que eu uso, também está me ajudando lá no cromossomo, também está me ajudando lá a manter o tamanho dos meus telômeros. Opa, mas além disso, que já seria fantástico, maravilhoso, ele é um excelente anti-inflamatório, antibacteriano, aterramento, antiespasmódico, estimulante, neurotônico, regenerativo. Tem muito. Agora, eu indico ele para quê? Quando uma pessoa tem uma fadiga adrenal, quando tem um comprometimento que eu preciso otimizar aquela função, quando ela tem uma dor de ouvido, enxaqueca, fadiga mental. Olha, muita gente usa só o Peppermint para dores de cabeça, enxaquecas, mas o manjericão é fantástico também para isso. A medicina oriental, eles falam muito sobre frequência, sobre dores quentes, dores frias, né? A dor, quando ela é crônica, ela é mais fria. A dor, quando ela é mais aguda, ela é mais quente. Então, se você tem uma dor de cabeça e ela apareceu agora, geralmente, dentro da medicina oriental, ela vai ser mais quente. Então, você resfria com Peppermint e, pum, a dor vai embora rápido. Mas se você está aí comprometido com um problema crônico, então você não tem que resfriar, porque ele já é frio. Não, melhorar. Olha, não sei quem é, mas eu vou pedir só para deixar o microfone desligado agora, só para não ter interferência no volume, no barulho. Então, assim, eu também indico muito ele para TPM e problemas menstruais. O alecrim. O alecrim também é fantástico. Também vou pedir a mesma coisa. Lembrem-se sempre do telômero. Opa, eu já indico muito o alecrim rosemary para estudante, como um estimulante, também um excelente analgésico, indicado para câncer, infecções, problemas respiratórios e de próstata, de micção noturna, memória, foco, né? Muito indicado para os estudantes. Mas, ao mesmo tempo que eu estou indicando para tudo isso, o uso contínuo dele vai fazer com que eu também melhore a atuação dos meus cromossomos, porque eu estou sendo protegida através do tamanho do telômero. Frankincense, sem igual. Um anti-inflamatório muito poderoso, um antidepressivo muito poderoso. Eu sempre indico ele, sempre. Eu nunca indico tratar o autismo, por exemplo, uma patologia de base neurológica sem o frankincense. Nunca. É um excelente restaurador, é muito indicado para lesões cerebrais, demência, doença de Alzheimer, epilepsias, traumas, tumores, câncer. Não dá para viver sem, não dá, simplesmente. E aí, vamos lembrar? Além de tudo isso, de melhorar as sinapses, de fazer com que você tenha pensamentos mais lógicos, pensamentos mais rápidos. O que ele está fazendo? Protegendo o cromossomo, porque os telômeros estão sendo beneficiados. Clove é outro que eu também não vivo sem. Antibacteriano, antifúngico, antioxidante, antiparasitário, antiviral, expectorante, regenerativo. A gente vai mais à frente ver que o clove, o cravo, é o antioxidante mais potente do mundo. Então, ele tem uma ação importantíssima dentro do nosso organismo. Suporte do fígado, cérebro, fortalecimento imunológico, circulação, hipertensão. Eu não deixo a minha filha sem cravo, nenhuma hipótese. Aliás, ninguém aqui em casa fica sem. Mas o meu clove estava quase acabando. Aí eu erradiquei o uso dele para qualquer um, só para minha filha, até que chegasse o outro. Então, assim, mãe sempre pensa em filho, né? Então, eu não deixo faltar o clove. Por quê? Porque é o antioxidante mais forte
que nós temos. Então, é de extrema importância, porque se você não tem esse equilíbrio, você vai ter doença. Olha que bacana, gente. 2 gotas do cravo equivalem ao poder antioxidante 5 libras de cenouras, 2,5 litros de suco de cenoura, ou sumo, como se fala aqui em Portugal, 10 laranjas, 20 onças de sumo de laranja, 2,5 litros de beterraba, 1 litro de sumo de beterraba, 4 xícaras de framboesas, 2,5 xícaras de mirtilos. A gente está falando de 2 gotas, 2 gotas. E aí as pessoas falam assim, não, se eu já estou tendo todo esse benefício com 2 gotas, eu vou usar 10 no mínimo, porque aí vai super acelerar. Não. Com os óleos essenciais, isso não funciona assim. Por quê? Porque existe aí o transporte ativo e o transporte passivo. Quando você utiliza ele, na verdade, é melhor que você utilize mais vezes durante o dia, em menos quantidade, do que muita quantidade em poucas vezes. Isso simplesmente pelo fato de ser mais fácil para a tua célula lidar com a entrada e a saída desse ativo se ele for deflagrado. Aí também pensando na medicina oriental, eles dizem o seguinte, cada alimento tem a sua frequência, né? Tem um número de Hertz. Então é melhor que você mantenha uma frequência. Por quê? Porque se você utilizar 1, 2 gotas, ou se você utilizar 20 gotas, para essa ação de Hertz, de frequência, não vai fazer a menor diferença. Agora, faz toda a diferença se você utilizar 1 gota agora, 20 minutos depois, 1 hora depois você tomar mais uma, e assim sucessivamente durante o dia. E aí você não tem que necessariamente só estar tomando, você pode fazer a conchinha, cheirar, você pode ter um difusor por perto, enfim, que você tenha pouquinhas doses durante o teu dia é melhor do que você tomar muito de uma vez só, principalmente por conta do transporte ativo. Tomilho, fantástico. Olha, principais ações dele: analgésico, antioxidante, ele é um poderoso antioxidante. Antirreumático, antiviral, estimulante, expectorante, mucolítico, indicado para resfriado, gripe, asma, laringite, pneumonia, cândida, parasitas, gastroenterite. Não dá para ficar sem o tomilho também. É muito indicado. Muito, muito, muito. Eu sempre faço massagem nas costas da minha filha com o tomilho. É um dos que eu utilizo muito aqui em casa. Vocês já têm tomilho aí no Brasil, não tem? Graças a Deus. Não fiquem sem. Não fiquem sem. Temos sim. Maravilhoso. Lançamento, né? Tem pouco tempo que lançou no Brasil. Ele é incrível. Ai, que bom, graças a Deus. Ele é mesmo para pneumonia. Eu já tive a referência dele para um caso de pneumonia. E foi assim... olha, eu graças a Deus que eu agora conheço, mas a minha filha teve pneumonia e foi muito difícil para eu tratar, porque o médico continuou, como ela tomava muito antibiótico, ela teve que entrar com uma dosagem aí de 300 miligramas de um antibiótico, que na verdade a coisa nunca melhorava, então ela passou aí 8 dias tomando esse antibiótico e aí só muita febre, não passava com nada, e fora os outros medicamentos que ela tomava associado. E depois ela teve que passar para uma miligramagem de 600 para conseguir realmente melhorar daquela pneumonia. Se eu soubesse do tomilho nessa época, eu tinha evitado tanto de estar colocando ela em contato, né, por tanto tempo, porque eu não sou contra os medicamentos, eles estão ali e a gente tem que utilizar quando verdadeiramente tem necessidade para isso. Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer e a utilização do tomilho é uma delas para a gente estar evitando essa exposição com um medicamento que tem tanta contraindicação, né? É importante para o que ele para o que ele precisa fazer, mas a gente não pode virar os olhos para as contraindicações, para as coisas nocivas que fazem no nosso organismo. Então, além de tudo isso, vamos relembrar também
por que que o tomilho é tão bacana? Porque você está sendo bombardeado o tempo inteiro por muitas... Tati, eu não coloquei cronômetro, esqueci. Vou colocar agora só para... E a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro. Tá ótimo, Vivi. Pode continuar. Fica tranquila, porque tá muito bom o treinamento. Ah, obrigada, mas de qualquer forma eu botei aqui, porque senão vão me empolgando e ir embora. 3 horas aqui falando. Mas olha, então assim, tomilho é uma excelente indicação, mas a gente também não pode esquecer que ele também está ajudando a gente com todo esse bombardeio que a gente tem aí emocional, de estresse o tempo todo, ele está cuidando do nosso cromossomo. Então, é mesmo muito importante. Lemongrass, meu queridíssimo. Todos. Mas esse, por exemplo, eu também tenho referências muito bacanas de pacientes, de clientes que não estavam conseguindo diminuir o colesterol em nenhuma hipótese. E com o lemongrass associado aos martesas conseguiram, e foi assim, de médico nem acreditar. Meu marido, aqui em casa, também utilizo muito, porque ele sempre teve problemas com isso. Ele é um excelente analgésico, anti-inflamatório, anticarcinoma, antimicrobiano, antirreumático, regenerativo, indicado para câncer, pressão alta, colesterol alto, lesão de tecido conjuntivo, sim. O intestino, a gente vai falar para frente. Lembra que eu falei para vocês sobre o ritmo, que também era um dos fatores pré-determinantes que faziam com que a gente pudesse ter patologias associadas aí por conta dos cromossomos. Sim, mais para frente a gente vai falar de um outro prêmio Nobel, que foi o estudo do ciclo circadiano, e ele vai falar um pouquinho sobre a hora que o nosso intestino começa a fazer toda a reptilização, que há trocas celulares sempre. E à noite, por exemplo, se você utilizou o lemongrass antes, né, durante o teu dia, à noite ele vai ajudar muito nessa reptilização intestinal. Então é muito importante, não só para tudo isso que a gente falou agora, mas lembrando também do cromossomo que vai ser ajudado, vai estar lá junto com o telômero, que vai ajudar para que esse cromossomo não seja uma replicação ruim da tua célula. Como não se apaixonar, né? Como não? Agora o DDR Prime, gente. Esse é quase que uma junção de tudo isso que eu venho falando. Sim, para aquelas pessoas que não têm tempo, né? Assim, olha, não dá, não tem tempo, não tenho o dinheiro para estar fazendo isso agora, nesse momento. Nunca fiz. Aí ela falou que não presta sabor, e o André também confirmou. E aí, o que acontece? O Frankincense, ele é o DDR Prime, desculpa, o DDR Prime é uma junção de muito daquilo que a gente falou antes. Frankincense, lípsia, cravo, laranja selvagem, capim-limão. Ele, para aquela pessoa que você não tem tempo, né? A pessoa também não pode comprar 3, 4 óleos de uma vez só, porque ela fala assim, mas eu não posso viver sem isso, eu quero começar a usar todos eles agora, mas o que eu faço? Não posso. Então, tenta comprar o DDR Prime para você já começar a utilizar ele. 2 gotas por dia, de manhã, 1 gota depois de tarde, mais 1 gota à noite. Saiba que você está fazendo um trabalho fantástico no teu organismo para evitar câncer, problemas com estrogênio e progesterona, problemas da tireoide, convulsões, cândida, problemas fúngicos, neuropatia periférica, transtornos autoimunes, envelhecimento cerebral. Sim, ele é uma junção de tudo aquilo que a gente estava falando antes, e também tem aqui a laranja selvagem, por exemplo, que vai atuar muito na tua parte emocional. Eu recebo muita gente assim, indicações. Eu tenho medo eu gostaria de fazer mais alguma coisa, mas eu estou indecisa, estou insegura. Tem que ter um cítrico aí no meio para a gente conseguir alavancar isso emocionalmente na pessoa. E o DDR Prime pega muito das indicações, sem deixar de lembrar que ele vai estar lá atuando no telômero, que vai evitar que o teu cromossomo
fique se deflagrando e que você tenha aí sempre replicações celulares de excelência. Agora, deixa eu mudar aqui. Espera aí que eu estou brigando aqui com a parte do computador. Deixa eu cheirar aqui um pouco de DDR Prime, porque o estresse vai lá em cima quando o computador não faz aquilo que a gente quer. Bom, só consigo ler que a mudança é uma escolha, mas é um slide que eu queria colocar aqui para vocês, porque isso aconteceu algumas vezes comigo e pode acontecer com vocês também. A maioria das pessoas chegaram até os óleos essenciais por uma necessidade patológica. Esses, com certeza, terão muitos benefícios. Porém, imagina o benefício de quem não tem patologia de base associada e começa a usar os óleos. Por que eu coloquei isso? Porque chegaram muitas pessoas para mim e que malhavam pra caramba, dormiam super bem, porque são super antenadas com atividade física, com sono, com envelhecimento precoce. E aí achavam que não precisavam. Não, eu não preciso, porque eu já tenho uma vida bem tranquila e eu me alimento bem. Olha só, independente de qualquer coisa, o teu telômero vai diminuir por conta da ação cronológica, não tem para onde fugir. Então, todos podem e devem se beneficiar com o uso dos óleos essenciais, não só as pessoas que te apresentam. Eu preciso primeiro estar sintomática para começar a tratar uma coisa que eu sei que naturalmente vai acontecer? Acho que não. Realizar atividade física, alimentação balanceada, suplementação e respeitar o seu ritmo circadiano é de extrema importância. E aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre outro... A briga continua. Vamos lá. Eu não consigo enxergar os tópicos, tá bom? Mas aqui provavelmente eu devo estar falando para vocês do Prêmio Nobel de 2017. É isso, gente? Boa, obrigada. Então, olha só. Jeffrey, Michael e Michael Young foram 3 cientistas fantásticos, fabulosos, e que ganharam o Prêmio Nobel de 2017 porque eles fizeram descobertas muito importantes do mecanismo molecular que controla o ritmo circadiano. Alguém já ouviu falar sobre esse ritmo circadiano? Sabe aquela coisa da gente falar assim, olha, eu sou mais diurno, meu marido é mais noturno, então eu gosto mais do dia, ela gosta mais da noite. Eles descobriram que não tem essa. Dia é dia, noite é noite. Dia foi feito para fazer atividades. Sua vida tem que acontecer ali. E você tem que se restabelecer à noite. A noite foi feita para descansar. Foi isso que eles descobriram. Por quê? Porque antes a gente pensava assim, tudo bem, eu sou uma plantonista e eu trabalho até às 6 horas da manhã, mas depois eu durmo até às 3 e pouca, pronto, 4, vou ter lá as minhas 8 horas de sono, e achava-se que estava tudo certo. E aí chegou-se à conclusão de que não. A vida na Terra está adaptada à rotação do nosso planeta. Por muitos anos, sabemos que os organismos vivos, incluindo os humanos, têm um relógio biológico interno que os ajuda a antecipar e adaptar o seu ritmo, a regular o dia. Mas como esse relógio realmente funciona? Olha, eles descobriram o seguinte, que existe um gene responsável pela produção de uma proteína. E essa proteína, ela vai ser produzida à noite e vai ser deflagrada durante o dia. Isso vai fazer com que você consiga ter um restabelecimento do teu organismo à noite. Então, imagina quando a pessoa faz uma troca disso, quando ela tem o dia trocado pela noite. Ela dorme durante o dia e ela
fica acordada à noite. Então, vamos pegar aqui, ó. Imagina, meia-noite, 2 horas da manhã, você tem que estar em sono profundo. 3 horas da tarde, a tua pressão arterial começa a diminuir. 4h30, menor temperatura corporal. Isso porque o teu corpo precisa se restabelecer nesse horário. Muitas pessoas vão desenvolver problemas de coluna, por exemplo, não tendo respeito ao ciclo, ao ritmo circadiano. Sabe por quê? Entre uma coluna, entre um ossinho, né, a vértebra, e o outro tem o disco intervertebral. Nesse momento, é à noite que o teu líquido que está dentro do teu disco intervertebral é que consegue se restabelecer. Então, se você faz essa troca de dia pela noite, dificilmente você vai conseguir restabelecer direito o seu disco intervertebral. 6 horas da manhã, há um aumento acentuado da pressão arterial. Por quê? Porque é o teu corpo diminuindo lá a proteína para fazer com que você comece a acordar. Os níveis de cortisol aumentam, de melatonina já diminuiu totalmente, e aí você começa a se preparar para acordar para o outro dia. Fisiologicamente, isso está acontecendo o tempo inteiro. E geneticamente, você pode mudar isso. E que não seria nada muito benéfico. 7h30 da manhã para a secreção de melatonina. Melatonina é o hormônio que vai fazer você dormir. E é muito importante que nesse momento você realmente esteja despertando. Isso aqui, quando está acontecendo certinho, é lindo, é fisiológico. A questão é que, Viviane, mas eu trabalho, eu sou médica, eu sou enfermeira, como é que eu vou fazer? Eu sou enfermeira, como que eu faço? Eu não tenho dinheiro plantado aqui no meu quintal e eu tenho que me sustentar. Sim, a questão é que o estilo de vida também é uma... você tem que se preparar para isso. Você tem que pensar no que isso está gerando para a tua saúde, o que você pode fazer para melhorar isso daí a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu vou trabalhar em plantões a vida inteira. Você tem que se programar, tendo a consciência do que isso vai fazer contigo. 10 horas da manhã, você está em alerta máximo. Meio-dia, tá lá o dia, o sol tá super... A luz influencia muito no ritmo circadiano. Então, 2h30, você tem maiores habilidades de coordenação, tempo de reação é mais rápido, melhor a eficiência da circulação sanguínea e da força muscular. Baseado nisso, tem muitos artigos dizendo qual é o melhor horário para você fazer atividade física, qual é o melhor horário para você estudar, quando é que você tem mais atenção naturalmente. Tem muitos estudos também que provam o quanto os estudantes podem se prejudicar. E aí a gente fala, olha, cheira alecrim, toma o alecrim, usa o alecrim, mas esquece de ver se ele está jogando até tarde, se ele está fazendo outras atividades que mudam o ciclo circadiano. E aí você acha que está fazendo uma bacana indicação e que verdadeiramente está, mas esses detalhes vão fazer toda a diferença na utilização. Tá lá, 6h30 da noite, maior pressão sanguínea, 19. Maior temperatura corporal, 9 horas da noite. Você começa a produzir melatonina de novo. 10h30 da noite, começa a diminuir o movimento de evacuação. A partir daí, quando, se eu não me engano, por volta das 2 horas da manhã, você também começa a fazer uma reptilização do intestino. Imagina se uma pessoa come nesse horário, o que será que vai acontecer? Também tem muitas pesquisas falando sobre a alimentação baseada em carboidrato. Então, se ela está, por exemplo, olha, vou passar aqui porque tem um estudo muito bacana. Foram analisados 61 estudos envolvendo cerca de 115 mil mulheres com o objetivo de avaliar se as mulheres submetidas a regime de trabalho noturno tinham maior incidência de câncer. A resposta foi sim, aumentou em 32% a chance de câncer de mama em todas as profissões. Porém, nas enfermeiras, esse aumento foi de 58%. O artigo está citado ali embaixo. Pensem no que acontece, por que as enfermeiras aumentaram tanto a chance de ter cancro, de ter o câncer. Por que isso, gente? À noite,
Vocês acham que elas têm uma vida tranquila ou não? Não, é muito estresse, a paciente precisando delas o tempo todo, alguém rabiscou a minha tela, é paciente tendo problemas, são medicamentos que têm que ser dados. E aí o que vem, gente? Se você está acordada no ativo, você tem fome. Você não tinha que estar sendo estimulada, o teu hipotálamo tinha que estar quietinho e não tinha que estar te mandando mensagem de fome. Mas está, porque afinal de contas você está gastando muito mais energia do que você deveria. E aí o que elas fazem? Pedem pizza, comem biscoitos, pães, aquilo que é mais rápido. Por quê? Elas não são prioridade. Prioridade é atender o paciente delas. E aí o que faz? Café, carboidrato para dentro, junto com falta de sono e muito carboidrato e muito estresse. Então, é óbvio que isso não podia ser uma receita muito boa. E aí, o que acontece com o nosso organismo? Olha, processo inflamatório. Informação silenciosa ou subclínica começa na barreira intestinal. O intestino vai trabalhar como se ele fosse um muro de proteção. É como se ele fosse um muro de proteção. E aí você imagina que esse muro de proteção caiu. E aí você começa a ter processos inflamatórios. Como? Você vai gerar inflamação. Esses restos de alimentos, células, bactérias, porque o teu intestino já não está te protegendo do jeito que tinha que proteger, vai para a tua corrente sanguínea e aí inflama tudo. E aí qual é a nossa predisposição a doenças quando a gente tem um processo inflamatório instituído dessa grandiosidade? E aí você tem predisposição a desenvolver pânico, ansiedade, fome excessiva. Aí a pessoa desenvolveu ansiedade. Chega para você e fala: olha, eu preciso de um óleo para me ajudar na ansiedade. Mas como é que será que está o telômero dessa pessoa? Porque ela foi retirado dela, ou retirado, ou é sempre escolha. Mas não importa qual foi agora o motivo por ela ter escolhido aquilo. Ela escolheu, de alguma forma, ter hábitos que não são tão saudáveis para a vida dela. Será que ela precisa só, por exemplo, da lavanda, do neroli? Será que ela precisa da bergamota, só disso? A gente tem que... Eu gostaria de deixar aqui que vocês não pensassem só no sintoma principal que a pessoa está apresentando. Que a gente pensasse verdadeiramente no que aquela pessoa precisa, mesmo que a gente tenha que ir lá para a raiz da coisa. Porque o resultado vai ser muito melhor. De repente, eu não vou só indicar para ela uma bergamota, eu não vou indicar só um Smart Sass. Eu vou associar isso. Porque eu sei que ela está tendo um problema porque o ciclo circadiano dela está todo comprometido. Por quê? A ação fisiológica dela, o corpo não está funcionando da forma que deveria. Às vezes as pessoas estão... isso também faz a gente ajudar. Porque, olha só, o ciclo circadiano ele não é só bagunçado por conta das nossas escolhas. As patologias também fazem isso. Então, será que a falta de sono daquela pessoa está sendo gerada porque ela já teve um problema lá atrás, um problema neurológico? Será como é que está o telômero dessa pessoa? Será que é só uma fome excessiva que ela tem? Então, a gente tem que pensar grande, pensar no nosso organismo como um todo e não só olhar para aquela sintomatologia que a pessoa está apresentando. Então, gente, pensando no que acontece com o ciclo circadiano, quais óleos nós indicaríamos nesse caso? Muitos. Porém, eu gostaria de falar especificamente de 2 óleos para vocês. O Neroli e o Copaíba. Neroli, eu estava vendo, mas eu acho que eu vi isso mesmo.
Tati, no Brasil, já... A gente tem aqui eu até te mandei aí o petit green, que é a laranja amarga, né? Que é a da flor, né? Da laranjeira. Aham, pronto. Então, pensa que você já pode utilizar o Pet Green. O Neroli, né? Isso é uma particularidade, achei interessante. Ele recebeu esse nome devido à paixão da princesa Marianne de Latramorri. Foi princesa de Nerola, na Itália, e a Marianne usava o óleo essencial da flor de laranjeira diariamente nos tratamentos de beleza dela. Muito indicado para rugas estáticas. Vocês sabem a diferença de ruga estática para dinâmica? Ruga dinâmica é aquela que só vai aparecer em você quando você sorri, quando você gesticula. Quando você está lá quietinha, a pele está certinha. A ruga estática é aquela que mesmo quando você está paradinha, ela já está ali vincada, ela já apareceu. E o Neroli é muito indicado, ou seja, até para as rugas mais profundas. Então, ele é muito, muito, muito bom para isso. É muito indicado para as rugas estáticas, cicatrizes, acne e melasma. É necessário mais de 1 tonelada da flor. É uma flor tão pequenininha, tão sensível. Imagina 1 tonelada disso, gente. É muita coisa para fazer 1 litro desse óleo riquíssimo. O óleo de Neroli, ele tem assim, uma particularidade que eu gosto muito, muito. O óleo de Neroli tem como componentes principais as substâncias linalol, limoleno, beta-pineno, alfa-terpinol e geraniol. Ele possui uma extrema propriedade terapêutica para tratar os distúrbios do sono e desequilíbrios emocionais. Sono, equilíbrio emocional, ansiedade, síndrome do pânico, estresse, falta de se abrir para o mundo, falta de alegria para a vida, alegria de viver, depressão profunda, né? Também ajuda muito a regular o estrogênio. Eu poderia aqui, a pessoa está com... Vamos imaginar que ela não trabalha à noite, tá? Vamos imaginar que ela não trabalha à noite. E que trocar dia pela noite seja uma escolha, tá? Seja simplesmente uma escolha. A pessoa prefere estudar mais à noite, porque durante o dia tem barulho, né? As pessoas que são mais visuais, geralmente para estudar, elas precisam focar mais, elas precisam ter mais atenção. Então, imagina que seja uma situação dessas. Eu poderia indicar o lavanda, somente o lavanda. Ah, Viviane, indicando o Neroli, então, eu não preciso indicar o lavanda? Sim, porque a lavanda tem muitas outras indicações. Principalmente se eu quiser potencializar a ativação do teu corpo de produzir melatonina. A lavanda é fantástica. Mas a indicação do Neroli é muito bacana, porque ele não vai atuar só na ausência do sono, só lá na produção da tua melatonina para você ter mais melatonina. Ele não vai atuar só aí. Ele vai atuar também na sintomatologia do que vai te acontecer na consequência da falta do sono. Então, o estresse, a ansiedade, desequilíbrios emocionais importantes, síndrome do pânico. Só quem já conheceu alguém de perto com síndrome do pânico é que sabe o quão isso é complicado. Então, o Neroli é muito indicado para isso. Só cuidado para não usar muito, porque ele aumenta muito o desejo sexual. Então, pode ficar todo mundo por aí louco. Mas eu juro para vocês que o negócio é potente. Quer dizer, não é potente para isso, tá, gente? Não é. Não, para, volta. Não, corta isso na hora de botar. Não é potente para isso, não. Esquece. É só um detalhe dele. E olha só, eu devo estar usando muito Neroli, porque ele altera o humor, deixa todo mundo muito engraçadinho. Vamos passar para outra tela. A copaíba. Como não usar a copaíba aí uma vida inteira? Não tem como não usar a copaíba. Por quê? Porque ela vai atuar diretamente no sistema endocannabinoide. Alguém já ouviu falar no uso, né, que está se fazendo agora da maconha medicinal? O sistema
endocannabinoide, o sistema canabinoide, ele foi descoberto com os cientistas estudando a ação da maconha no nosso organismo. Então, a copaíba, ela vai atuar diretamente no sistema canabinoide. Talvez o sistema endocannabinoide seja um dos sistemas mais importantes para restabelecer a saúde humana. E sim, o que é o sistema endocannabinoide? Tá? Ele vai ser um sistema importantíssimo, tá lá no hipotálamo, lá no teu cérebro, e é muito importante para organizar várias funções orgânicas e vitais para a tua vida. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai ter os canabinoides endógenos, que são aqueles que você mesmo produz. Então, você produz o CB1 e o CB2. Para quê? Para você ter informações de sono, para você ter informações de fome, para você ter informações de cansaço, para você ter informações, muitas das informações vitais para a nossa vida saem do sistema endocannabinoide. E nós também temos os canabinoides exógenos, que é o THC e o CBD, o canabidiol. Pesquisadores descobriram que o óleo de copaíba possui quase 50% mais de CBD do que o óleo de cannabis. O óleo de cannabis, você vai em tudo quanto é farmácia e você vai ver lá óleo de cannabis para tudo quanto é canto. Medicamentos com cannabis. Por quê? Porque está muito em moda por conta de tantos estudos que fizeram, porém, a copaíba, ela é melhor há muito tempo. Meu pai já sabia disso. Meu pai trabalhava no Brasil todo e foi para a Amazônia e lá descobriu uns índios, davam para ele o elixir da vida. E o elixir da vida era a copaíba. E a gente tem a sorte de ter o nosso certificado, né, de não ser aquela copaíba que veio dali da resina e que você já vai utilizar ela, você é tratada, você tem ali as 4 copaíferas associadas, que uma vai complementando a outra. Você tem aí todas as certificações de que você está utilizando ela sem ter nenhum tipo de substância sintética associada. O CBD ajuda a inibir tumores, reduzindo e prevenindo inflamações, diabetes, esquizofrenia, náuseas, artrite, reumatoide, doenças cardiovasculares. Lembra quando eu falei para vocês do ciclo circadiano, que imagina que o intestino fosse mesmo uma barreira de proteção e que se isso não está acontecendo bem, e às vezes pode ser subclínico, pode ser assintomático, você gera ali um monte de pedaços mesmo, restos de bactérias, de alimentos que vão para a tua corrente sanguínea, inflama tudo e aí você começa a ter um monte de celulite, um monte de dores articulares, um monte de dor de cabeça, um monte de dor nas juntas, junta tudo e joga fora e aí você não sabe por quê. Porque você está com um processo inflamatório generalizado. E, às vezes, o que é pior, às vezes ele não é nem agudo, ele é crônico, ou seja, de muito tempo aí para frente que você está com esse processo inflamatório e nem sabe. Como pensar em celulite e não pensar em copaíba, por exemplo? Não dá. Como pensar em envelhecimento da pele e não pensar em copaíba? Imagina associar Salubelle com copaíba. É fantástico. Porque o envelhecimento também ocorre por um processo inflamatório. E aí, quando a gente vai sabendo como esses sistemas todos vão funcionando, a gente vai abrindo assim um leque e você fala, meu Deus, que ferramenta de Deus mesmo que a gente tem na mão, porque é fantástico. E aí, tudo isso que eu falei para vocês até agora vai gerar estresse oxidativo. Bom, imagina a pessoa que teve aquela problemática toda de não ter se preocupado em melhorar a condição do telômero. Imagina que ela nunca teve contato com todos aqueles óleos essenciais que vão ajudar a manter, e a gente está falando isso de uso por anos, por uma vida. A gente sabe que não é de uma hora para outra que ela vai mudar as respostas dela. Então, ela tem que ter utilização. Porque, olha, uma coisa é assim, a gente quer tudo para ontem, né?
Só que quantos anos cada um tem de nós? Quantas coisas benéficas nós já fizemos pela gente? Às vezes a gente começa a tomar o óleo e fala assim, pô, eu quero ir embora. Eu posso garantir para vocês que comigo, com a minha família, graças a Deus e com as pessoas que eu indico, a resposta não é lenta, é rápida, porque eles são concentrados, porque graças a Deus tem uma ação muito boa, compatível, é forte, concentrado, tá lá, pum, rapidinho resolve. Mas, às vezes, a gente quer que a coisa ainda seja mais rápida e tem alguns comprometimentos que são verdadeiramente complexos para o nosso organismo e que vão demandar de uma necessidade maior. E aí a gente acha que a coisa tem que ser de uma hora para outra. Então, imagina que essa pessoa teve um comprometimento lá do telômero desde que ela se conhece, por exemplo, desde que começou a vida adulta, com os estresses, com as contas, com todas as problemáticas. O que ela fez com os cromossomos dela? Como tem sido feito essa divisão celular? Aí ela foi crescendo, teve vários reconhecimentos, a profissão melhorou bastante, mas aí ela também, por conta disso, ela teve que fazer mudanças importantes no ciclo circadiano. E aí também veio desencadeando um monte de coisas. Agora, imagina a pessoa que não faz nada disso. É aquela pessoa que tem uma vida regrada, se alimenta bem, bebe 5,5 litros de água por dia, não tem estresse nenhum. Aquela pessoa, assim, nos dias de hoje é ter, mas eu juro que deve existir. Porque tem gente de tudo quanto é jeito. Tem que existir esse ser humano desse jeito também. Imagina que essas pessoas não têm nenhuma daquelas situações que nós falamos antes. Ainda assim, ela vai ter estresse oxidativo. Sabe por quê? Porque o plástico que você segura te gera estresse oxidativo. Porque a luz que você recebe também, a poluição. É impossível você estar vivendo numa bolha onde você tem ali um ar puro o tempo todo e que você não vá se contaminar. Então, por melhor que tenha sido a vida daquela pessoa, do estresse oxidativo, ela não vai escapar. Ela pode ter escapado, sim, da ação dos telômeros. Ela pode ter, sim, escapado do ciclo circadiano, mas da necessidade de utilizar os óleos essenciais por conta do estresse oxidativo, ela não vai escapar. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é o estresse oxidativo. É formado por bilhões de células, mantidas juntas por pontes de elétrons. Algumas vezes, essas moléculas possuem uma junta frágil que pode partir e se transforma numa molécula instável, precisando de um elétron. Essa molécula é o radical livre. Alguns radicais livres são produzidos por nosso próprio organismo, através do nosso metabolismo. Porém, há fatores ambientais que podem aumentar muito esses radicais livres, como a poluição, o cigarro, os químicos, a falta de sono, a falta de exercício físico. Muitos pesquisadores acreditam que os radicais livres estejam diretamente ligados a causas de doenças como artrite, inflamação, câncer, envelhecimento precoce e problemas cardiovasculares. Ao procurar substituir os elétrons que estão ausentes, os radicais livres começam a atacar as células vizinhas. E quando essas células atacadas tomam o seu elétron, ela também se transforma em radical livre. Isso pode resultar em uma operação em cadeia e pode gerar danos em milhões de moléculas próximas. Essa reação em cadeia se chama estresse oxidativo. Se o processo ocorre pela oxidação, então a resposta seria a antioxidação. E isso se dá pelo consumo de antioxidantes. Os antioxidantes interrompem essa reação em cadeia quando ele doa do seu próprio elétron ao radical livre. Isso só é possível porque o antioxidante, mesmo quando o elétron
não se torna um radical livre, ele continua estável. E aí, né, eu tenho lá todo o átomo, tem ao redor dele um par de elétrons. Quando por algum motivo, seja o desodorante que eu uso, seja um estresse momentâneo, seja acabei de atravessar a rua, sou uma pessoa zen, mas passou um carro com uma poluição absurda, já era, ele já me gerou ali um estresse oxidativo. E o que é esse estresse oxidativo? Eu perder um elétron. Perdi um elétron, aquela molécula vai ficar extremamente reativa. Só que preste atenção, isso está acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro o teu corpo está lutando por você. Teu organismo está lutando por você, através da sua alimentação, através de tudo que você ingere, ou toca, ou inala, você está ou não ajudando o teu organismo a lutar contra o estresse oxidativo. A questão toda é que se ele pegar uma molécula, né? Eu tenho lá o estresse oxidativo, a molécula perdeu o elétron, está extremamente radiativa, ela está querendo buscar um elétron de alguém. Aí ela vai lá, busca o elétron daquela outra molécula, ela não consegue segurar aquele elétron. Então agora eu tenho duas moléculas que estão com estresse oxidativo. E por aí vai. Eu preciso suplementar o meu organismo para que eu tenha um equilíbrio desse estresse oxidativo. Então, eu queria chamar a atenção para vocês sobre essa tabela aqui, ORAC. ORAC é uma abreviação de uma tabela que vai falar para vocês o quanto que tem de antioxidante em cada alimento, que é a inibição do radical livre na célula. Então, eu queria chamar a atenção para vocês do clove. Por que eu não fico sem clove em nenhuma hipótese? Do cravo. Ele é o alimento mais antioxidante que a gente pode... Exato, boa, Rose, é isso aí. Ele é o alimento mais antioxidante que a gente pode ter. Na tabela ORAC, ele mede 314 mil pontos ORAC. Vocês já ouviram falar na Goodberry? Que a Goodberry é muito, né, na época em que saiu, que a gente conheceu a Goodberry, que ela veio dos Estados Unidos e foi uma febre de Goodberry. Só para vocês terem ideia, a Goodberry tem 25 mil pontos ORAC. O cravo tem 314 mil pontos ORAC. Agora eu quero passar para o óleo, tá? Essa é mesmo o cravinho, a avaliação do cravo da Índia. Agora eu quero passar para o óleo, Essential Oil Antioxidant Capacity. O óleo essencial vai para mais de 1 milhão de pontos ORAC. Gente, quem não tem, peça ontem, porque não dá para ficar sem. Pensa que o teu corpo está sofrendo com aquela ação de radical livre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem gente que não vai ter nenhum dano com Covid-19, mas vai ter problemas com tudo que ele está deixando de sequela para a gente, emocional. Então, imagina o que esse estresse oxidativo não vai gerar para a gente ao longo de alguns anos aí pela frente. Então, começa ontem a utilizar. E eu não abro mão do clove, porque não tem igual. Ele é mesmo fantástico. Eu não abro mão do On Guard, porque a junção que tem no On Guard é simplesmente fantástica. Só cuidado, tá? Avisa para quem vocês forem dar, a não ser que seja para a sogra, porque eu dei de presente o clove para minha sogra. Eu juro que eu expliquei para ela que tinha que botar ou numa cápsula, diluir no mel, ou botar no chazinho. Mas aí ela virou na boca, porque me vê fazendo aqui direto. Aí ela falou, tu fez isso porque eu sou sogra. Claro que tu fez isso porque eu sou sogra. Se for sogra, manda tomar direto. Não. Explica que ele tem uma potência muito grande, que ele vai arder a sua boca, não vai te fazer mal nenhum, mas ele arde. Então, dilui ele no mel, bota uma gotinha no mel, toma essa gotinha, põe no teu chá, que fica uma delícia. Eu uso ele em todos os lugares. Eu faço bolo e ponho ele, embora seja legal a gente evitar calor para os olhos, mas o sabor que ele dá no bolo é fantástico. Eu não
mas ponha ele na tua rotina diária, porque vai te gerar um benefício incalculável, substancial. Então, chegamos aqui a um resumo de tudo que a gente falou, né? Lembramos o que são os óleos essenciais, entendemos o que significa quando a gente fala o segredo está nos telômeros, porque faz toda a diferença se você mantém a saúde do teu cromossomo. Reconhecemos os óleos essenciais que aumentam o tamanho dos telômeros. Aprendemos o que é o ciclo circadiano. O que nos acontece quando a gente, por algum motivo, desregula o ciclo circadiano. Os óleos essenciais principais que ajudam a gente a regular esse ciclo. Falamos sobre o sistema canabinoide, aprendemos também o que é o estresse oxidativo e o que os radicais livres fazem. E eu queria deixar para vocês aqui uma reflexão. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. William Shakespeare. E durante as fases de maior adversidade que surgem as grandes oportunidades de se fazer o bem a si mesmo e aos outros. Eu queria deixar essas duas frases para vocês, para a gente pensar, porque eu acho que cabe um pouco, né, de tudo que a gente está vivendo hoje e da grande oportunidade que a gente tem nas mãos. Se a gente perder, ela não vai ser perdida. Com certeza, alguém vai encontrar. De todo o meu coração, muito obrigada.